Eu acho fascinante como o governo Lula, como o PT no geral, é uma máquina de tirar dinheiro do pobre e dar pro rico. Se a população conseguisse entender isso, e é tantas formas diferentes, é tantos detalhes, é tantos processos, mas eu acho que se as pessoas entendessem isso, PT acabava de vez. E quando eu vi toda essa sequência de coisas, eu falei, não, vamos sentar aqui e conversar, vamos lá. Temos 3 notícias interessantes aqui sobre como o pobre está se ferrando pro rico sair ganhando. Primeiro, o governo Lula ontem anunciou que vai cortar o Bolsa Família em 7,7 bilhões de reais. E isso foi 12 de março. Foi 2 dias depois do governo aumentar gasto com publicidade. Peraí, eu falei... Começou a reação à queda de popularidade. Lembrem disso quando lá pelo meio do ano tiver corte em vacina, remédio, combate a queimadas e tudo mais. Não ficou pro meio do ano. Não ficou, porque geralmente chegava no meio do ano e tinha aqueles anúncios. O governo corta saúde, corta não sei o que, corta combate a queimada, corta... Mas não levou 2 dias entre o governo anunciar que ele vai aumentar o orçamento de publicidade para 3,5 bi e falar, é propósito, nós vamos ter que cortar em outro lado. E... é simplesmente tirar do pobre e dar pro rico. É simplesmente... sabe, é difícil até fazer a conta de quantas pessoas vão perder acesso ao Bolsa Família por causa desses 7,7 bilhões, porque o valor varia. Mas assim, é no mínimo 500 mil famílias. No mínimo. Eu diria qualquer coisa entre 500 mil e 1 milhão de famílias para grandes jornais, a Globo e tudo mais, receberem mais patrocínios para convencer que o pobre que tá tudo bem. Quer dizer... tá tudo uma porcaria? Tá tudo uma porcaria. Então o que a gente faz? A gente melhora? Não, a gente compra publicidade. E o que me leva a... tá, ok. Ontem a gente teve a notícia de que nós tivemos a maior inflação em fevereiro dos últimos 22 anos, 1,3%, que foi puxada em boa parte por causa da conta de luz e por causa dos reajustes de escolas que acontecem nesse período e tudo mais. Mas mesmo se você tirasse a luz, ainda ia ficar 0,7%. E... quando você vê o acumulado é 5% nos últimos 12 meses, a inflação de alimentos está acho que em torno de 8%, 7 ou 8%, não me lembro de cabeça agora. Mas é porque a conta de luz subiu, ele é o vilão. Não, o que acontece é que o governo está gastando até as tampas, a base monetária está expandindo e o seu dinheiro está desvalorizando. Você está pagando um imposto inflacionário, que é pago principalmente pelas pessoas mais pobres. E isso está indo para onde? Eu acho... fascinante como todo mundo na escola aprende, direta ou indiretamente, a ideia de que direita é quem defende rico e esquerda defende pobre. E mais profundamente a gente aprende que o Brasil é pobre hoje porque largamente o Estado foi usado para proteger algumas oligarquias e grupos econômicos mais poderosos, o que é verdade. É só que daí depois vem essa ideia que depois do Getúlio Vargas isso acabou, e é uma mentira tão canalha. Se teve alguém que saiu ganhando no governo Lula, foi os mais ricos do Brasil. Seja ganhando dinheiro com ganhar juros da dívida, seja as grandes empreiteiras, seja empresas grandes que foram protegidas contra a competição pelo Lula. E eles têm... eu não... Os irmãos Batista foram lá e compraram um monte de termoelétrica no norte, o que já, num nível de raciocínio um pouco mais profundo, já era para ser um... termoelétrica no norte. Por que a gente tem usina termoelétrica no norte? Por que o norte... Manaus só tá lá por causa da Zona Franca de Manaus, senão seria uma aldeia. O resto, assim... exceto no Rondônia, você pega, Acre, Roraima e Amapá, seriam aldeias se não fosse o Estado lá. Tipo, se você não tivesse o governo do Estado ali, com governo, deputados estaduais, Tribunal de Contas do Estado, tribunais, todas as estruturas e tudo mais, se você fechasse isso tudo, Acre, Roraima e Amapá virariam aldeias. Porque a economia do Estado é basicamente funcionalismo público. Ok? Então, só isso já meio que torna sem sentido você pensar que tem que ter uma termoelétrica no norte. Aí os irmãos Batista vão lá e compram isso. Aí tinha um monte de multa dentro das empresas, tinha dívidas e tudo mais. E o Lula falou, não, as empresas da Amazonas Energia estavam com cerca de 10 bilhões de reais de dívidas, e daí o governo foi lá e publicou uma MP que fala, não, a gente joga na conta das pessoas mesmo. Isso é a causa desse aumento de conta de luz aqui? Não diretamente, ok? Está sendo dividido ao longo do tempo. Mas é só pra você entender.
E aí, não, beleza, vamos instalar painéis solares nas nossas casas. O governo vai lá e dificulta. Mais profundamente do que isso, pensando um passinho um pouco na frente, vocês entendem por que estrangeiro não vem investir no Brasil em produção de qualquer coisa, em infraestrutura, em desenvolver esse país? Porque alguém fala, não, eu vou colocar 5 bilhões de reais, porque vai ser desse nível de investimento mesmo, vou colocar 5 bilhões de reais aqui em produzir energia no Brasil, fazer uma refinaria de petróleo e tudo mais. Mas eu sei que nesse país só joga bola se você é amigo do governo. Por que eu vou fundar meu dinheiro nesse país, colocando uma infraestrutura lá, quando metade da política do país defende que eu tenho que ser expropriado de uma forma ou outra, e a chance disso acontecer nos próximos 30 ou 50 anos é bem considerável, e eu vou ter que ir pra cama com o Lula pra resolver isso aqui, pra isso aqui andar. Eu sei que eu vou ser destratado, eu sei que eu não vou ter um tratamento. Vocês entendem que esse país é pobre? Então por isso a gente tem menos geração de energia, por isso a gente tem defasagem de investimento, por isso que a gente tem um monte de problemas. E aí, a gente paga a conta de luz sobe, e a culpa é, sei lá, do capitalismo. O que me leva... Se isso aqui fosse um governo de direita, cara... Lula lançou um novo consignado privado de crédito do trabalhador. Como é que funciona isso? Você é roubado no FGTS. Ah, mas o FGTS quem paga é o patrão. O dono da empresa vai vender o carro dele para pagar o FGTS? Não. O dono da empresa vai vender o apartamento dele para pagar o FGTS? Não. Da onde que vem o dinheiro que paga o FGTS? Do faturamento da empresa. Da onde que vem o faturamento da empresa? Do preço do produto. Quem paga o FGTS? Quem consome os produtos. É isso. Porque se a taxa de lucro, a taxa de retorno dessa empresa não valesse a pena, o investidor dela ia levantar e ir embora. Exceto os pequenos. Os pequenos não têm essa opção, claro. Então, nesse caso, eles são obrigados a repassar o preço para os consumidores em geral. Então, são os pequenos e os consumidores em geral que pagam o FGTS. Não é o dono da empresa. O dono da empresa não vai ficar mais pobre por causa disso. Ele não vai reduzir a margem de lucro dele por causa disso. Se não valer a pena, ele vai fechar e vai fazer outra coisa. Então, você é roubado no FGTS e isso constitui um fundo. Que deveria ser seu, mas não. Fica na mão do governo. Que, inclusive, o governo cobra 1% de taxa de administração todo ano, tá? Isso aí, dado que o FGTS hoje é uns 450 bi, o governo ganha 4,5 bi para administrar o dinheiro que ele roubou de você. E aí, ao invés da gente dar o FGTS para o trabalhador, porque é o fundo do trabalhador, não. Ele vai ser usado como garantia para um crédito consignado. Então, se você precisa tirar dinheiro emprestado, porque a inflação está alta, porque a conta de luz está alta, se você precisa de ajuda no crédito, você vai, ao invés de ter acesso ao seu FGTS, que é o dinheiro seu, que você poderia usar do seu dinheiro para pagar a sua conta, não. Você agora vai pagar juro para um banco, você agora vai tirar em crédito. Ah, mas é que o juro é menor. Poxa, nossa, obrigado, Lula, agora eu posso só pagar 30% ao ano para um banco, ao invés de ter o meu dinheiro. O seu FGTS vai ser usado como refém numa operação de crédito, para que o banco empreste dinheiro para você. Olha, teoricamente o jogo de empréstimo consignado é 40, eu falei 30, né? Se isso fosse um governo de direita, o que você teria o PT falando? Que esse governo de direita está trabalhando para promover um novo feudalismo, onde você, trabalhador, é obrigado a trabalhar nas terras do senhor feudal e entregar parte da sua produção para ele. Não obstante o fato que isso parece muito como um imposto. Eles iam falar alguma coisa assim, não, então ao invés de você ter o que é seu e você ter a sua propriedade, não, de você ter a sua produção, não, você vai ficar de vassalo do senhor de terras e vai pagar juro para ele. É isso que o PT ia falar. É isso que o pessoal ia falar. Mas não, mas como é o Lula, não, é o crédito do trabalhador, porque daí o trabalhador pode se endividar. Num certo ponto, existe uma coerência aqui, porque o Lula só entende de dívida, tipo, ele não entende de investimento. Ele acha que, não, nós vamos dar crédito para as empresas, nós vamos fazer isso e o país vai crescer por causa disso. Se não tem crédito é porque as pessoas não pouparam. Se as pessoas não pouparam é porque não vale a pena, porque elas não foram ensinadas a isso, porque a gente coloca uma educação que combate o capitalismo e acha que riqueza é uma coisa errada, e porque as pessoas são pobres, elas estão sofrendo na mão da inflação e não tem dinheiro para economizar. Você fazer esse crédito direcionado só vai tirar o crédito de um lugar e colocar no outro, não muda a quantidade de crédito existente. Se você tem pouco crédito no seu país, você precisa ou enriquecer, estimular a poupança, e com isso aumentar a quantidade de crédito disponível, você precisa atrair investimento estrangeiro no seu país. Você não vai combater a revolução, você não vai fazer frente à revolução industrial global sozinho, isoladamente. Você vai precisar de capital estrangeiro. Agora, quando você vai lá e faz isso aqui e fala pro estrangeiro, não venha pra cá, porque se você
não tá dentro do esquema, você vai ser ferrado, então o Brasil continua pobre. E aí, ao invés de resolver isso, não, o esquema deles é, vamos ficar devendo para banco. E o maior insulto disso tudo é a existência conceitual do FGTS, porque algumas pessoas vêm defender ele e falam assim, não, mas é porque é uma poupança forçada do empregado porque ele não tem responsabilidade para administrar esse dinheiro, e daí ele vai ter esse dinheiro que ele pode usar para um crédito, para um imóvel e tudo mais. Se você defende Estado, a única posição coerente que você tem em relação a qual deve ser a forma de governo é um totalitarismo esclarecido tecnocrático. O que eu quero dizer com isso? O seu argumento a favor da FGTS é o seguinte, a pessoa não tem noção, se eu der o dinheiro dela pra ela é burra, e ela vai gastar isso em cachaça e droga e tigrinho, e vai se explodir e não vai conseguir pensar no futuro. Então, porque ela não pensa no futuro, o governo precisa pensar por ela. Por que você deixa essa pessoa votar? Porque o seu argumento base é, este ser é, na verdade, um animal incapaz de pensar que atos têm consequências. Vamos ter uma democracia? Não, você entende que isso é incoerente? Você entende que isso não tem o menor sentido? Porque se a pessoa é incapaz de pensar no futuro sobre o dinheiro dela, por que ela vai pensar no dos outros? Não tem sentido. É muito legal como tem várias políticas públicas que no fim das contas elas dizem assim, você é só burro mesmo. Tipo assim, homeschooling é proibido. Então, a educação domiciliar é proibida. Por quê? Porque se a gente deixasse pais educarem seus próprios filhos, eles iriam estuprar suas crianças e iriam fechar eles em porões e manter eles ignorantes e ensinar que a Terra é plana. Tá. Se você acredita que esse risco existe, que pais fariam isso, por que você deixa eles terem filhos? Se essa é a sua opinião sincera, por que o Estado não deveria confiscar as crianças de todo mundo? Por que não deveria ser uma escola pública obrigatória, onde você tem um filho, há um ano ele é tirado de você, ele é devolvido aos 18? Por que não? Você acabou de afirmar um absurdo inenarrável. Tipo assim, o trabalhador não consegue pensar no futuro do FGTS dele. Tá, então por que ele vota? Por que ele deveria poder ter filho? Por que ele deveria escolher o que ele come? Claramente ele é um animal incapaz de pensar nas consequências das ações dele e não sabe se cuidar minimamente. Então, por isso que eu disse que se você defende Estado, se você está defendendo a FGTS, a sua posição política coerente de forma de governo é um totalitarismo esclarecido, tecnocrático. A gente tem que ter, então, no topo do governo apenas as pessoas mais inteligentes e testadas para isso constantemente, tem que ter uma rotação constante ali, porque se surgiu alguém mais inteligente e o cara cometeu um erro, tem que trocar. E todo o resto tem que ter o direito de nunca ter nenhuma opinião na vida, porque eles são simplesmente burros demais para cuidar da própria vida. Essa é a sua posição. É só que as pessoas nunca pensam nessa conclusão. Elas nunca pensam em, se eu falei A, o que mais eu estou presumindo junto, que vem B, C, D e E junto com isso aqui. Mas não, as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem que pessoas deveriam ser tratadas como adultas e que se elas forem, elas vão desenvolver habilidades, elas têm que ter essa responsabilidade e maturidade para que assim elas possam se desenvolver como humanos e a gente ter uma sociedade. Não, elas ficam defendendo esse tipo de infantilização. Elas ficam defendendo, não, porque o governo tem que proteger o grupo aqui, porque senão o capital estrangeiro, beleza, nós vamos continuar pobre. E o resultado disso, no fim das contas, é banco vai ganhar ainda mais dinheiro, pobre vai ficar sem o Bolsa Família, pagando uma conta de luz maior, e o Lula é o pai dos pobres. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.